No continente massivo onde o Prota vive, o poder do império que dominou o continente é dividido em 4 forças. A família honrosa que o Leão Dourado criou, representando as artes marciais e esgrima, a grande família Leão. A força formada pela reunião de devotos e sacerdotes que adoram incontáveis deuses pelo continente é a Aliança Protestante. O grupo que reúne informações e protege a família imperial pelas sombras é o Escritório da Inspeção. E a força mágica que liderou o mundo da magia por mais de 1000 anos é a Torre Mágica, a prestigiada família mágica que nutria a Torre Mágica, e o mundo da magia é a família do Prota, os Melvinger. 30 anos atrás, quando a guerra com os demônios teve início, a família dele se tornou a líder que venceu a guerra. A maior parte da família foi sacrificada e quando Prota fez 8 anos, seu pai sofreu as consequências da guerra e sua mãe, que era professora de magia, morreu. Os únicos que sobravam da família foram ele e sua irmã mais velha. Todas as famílias vassalas que serviam a família deles os traíram. Vendo aquilo, ele jurou que se tornaria um grande mago e restauraria sua família. Esse era o plano, mas aí aparecem algumas falas, dizendo que o Prota é a desgraça da família, que ele nem consegue fazer um círculo mágico, falando até onde a família mágica vai cair. Devido à rara condição, doença do bloqueio, o Prota não consegue usar magia. Ele se tornou uma chacota para o mundo inteiro e restaurar sua família era um sonho cada vez mais distante. Ele trabalhou duro para tentar curar a doença do bloqueio, mas não conseguiu achar um jeito para isso. Mas então ele se perguntou se o seu desejo alcançou os céus. Ele encontrou um dragão. A única possibilidade que ele tem de reerguer sua família destruída está diante de seus olhos. Aí o dragão morreu e apareceu um capeta, falando que é ele que vai o libertar do selo e vai ser seu novo receptáculo, e falando para o Prota se tornar um com ele, e eles vão dominar o mundo. Então ele tenta entrar no Prota, que está sentindo muita dor. O Prota não sabia, mas era um teste do Rei Demônio. Se ele soubesse disso, ele nunca teria procurado algo com um dragão, mas ele é o Rick Melvinger, não será devorado assim. Se está confuso, calma, porque esse foi o capítulo 0, agora começa o capítulo 1. Bora! Começa com o Prota no Hospital Mágico Real. O médico fala que a doença que ele tem é chamada de doença do bloqueio, diferente de pessoas normais. O corpo dele sofre de uma rara condição onde a mana é incapaz de fluir livremente. Por mais que tenha tentado tudo o que podiam, no corpo dele já não tem nada que eles possam fazer, infelizmente. Aí mostra o triste tadinho, ele é incapaz de usar magia para sempre. Aí mostra o Prota em uma ligação com sua irmã mais velha, ele pede desculpas por estar distraído. O Prota tá na academia Usbon. A irmã dele pergunta como está seu corpo e também o que os médicos disseram e se encontraram uma cura. Se ele precisar de dinheiro, ela pode ajudar. Ele fala para ela ficar calma e que não é mais uma criança, não precisa se preocupar tanto. Fala que estará curado em breve. A irmã diz que não tem como ela não se preocupar, já que ele é o único parente que ela tem agora. Ele disfarça falando que seus amigos estão chamando ele e fala que liga para ela depois. Depois de desligar, o Prota se lamenta, dizendo que não conseguiu contar a verdade para ela sobre como ele pode não conseguir voltar para casa. Corta a cena e tem figurante reclamando das notas culpando o professor, e um figurante fala que o Prota é diferenciado. O Prota tirou nota máxima em tudo. Aí uns figurante ficam se tirando. O Prota foi ver suas notas e no final ele foi reprovado nas matérias obrigatórias que no caso estão relacionadas à magia na prática. Essa já é a 4ª falha do Prota e de acordo com as regras da academia, falhar pela 4ª vez significa expulsão. O Prota fica mal pensando que se ele for expulso assim, não vai conseguir trazer glória à sua família. Ele deu o melhor nos estudos, estudou o máximo para ficar lá. Como resultado, ele conseguiu entender todas as teorias requeridas pela academia, tirou nota máxima em todas as provas teóricas. O Prota sempre achou que fosse especial em comparação com os outros. Ele não é só inteligente, mas sua habilidade de sentir mana também é amplamente melhor do que a de qualquer um. Porém, aparece um treinamento onde eles reúnem a mana flutuando ao redor e reunindo em seus corações. Isso se chama círculos. Não importa se você tem os talentos que todos querem. Aparece o Prota, que já é veterano na turma do primeiro ano, e uns figurantes tirando com a cara dele porque ele não consegue nem fazer um círculo. Aí aparece, acho que um professor, pergunta por que ele não desiste da magia e se torna um acadêmico. Ele diz que pode dar uma boa recomendação para o diretor. Por causa da doença, o Prota não consegue usar magia. Isso significa que, na melhor das hipóteses, o máximo que ele pode chegar é se tornar um acadêmico mágico. Ele não conseguirá reerguer sua família com uma profissão dessas. Aparece o Prota em frente à estátua do avô dele. O avô foi o herói da Grande Guerra Demoníaca, o Mago das Estrelas. Aí mostra que a escola onde o Prota está foi criada pelo seu avô, os Dom Melvinger, a maior escola mágica da nação, a Academia Usbon. Em seus pensamentos, o Prota diz que se ele for expulso dali, isso significaria que estaria destruindo o orgulho da sua família com suas próprias mãos. Aparecem uns figurantes falando do Prota. Eles falam que quem imaginaria que uma pessoa daquela seria o neto do primeiro diretor, e chamam o Prota de a desgraça da família Melvinger.
Um pergunta para o outro até onde ele acha que a família mágica real vai cair. Quando eles estavam saindo, o prota para eles e pergunta se eles são estudantes do primeiro ano do departamento de magia física. Eles falam que sim. Aí, o prota pergunta se eles conhecem algum assistente de professor que se chama Sean e fala que é um amigo próximo dele e pergunta quais os nomes deles. Um dos figurantes arregaça e fala que não podem ficar irritando o maldito Sean e saem correndo. Então o prota olha para a estátua do seu avô e fala que se pelo menos o pai deles estivesse vivo. Antes de continuar a fala, ele em seus pensamentos fala que não pode fraquejar ali e fala que vai resolver o problema de seu corpo amaldiçoado. Aparece o prota lendo umas paradas e não achando nada relacionado à sua doença. Aí do nada aparece um cara e mete a cabeça dele na mesa. Uns figuras ficam em choque. O prota fica irritado e o cara fala que ele esteve usando seu nome como escudo de novo. O cara é o terceiro filho da família Nemester, Sean Nemester. O prota, querendo chamar a atenção, fala alto para todos ouvirem, falando que ele era um incrível e amado Sean Nemester. Sean manda ele se fuder e fala para ele parar de encher o saco dos novatos usando o nome dele. O prota fala que tudo bem e fala que vai pagar algo para ele beber. O prota pergunta se ele fez uma rinoplastia mágica. Ele fala que preferia morrer a fazer isso. Depois que a família do prota caiu, a torre mágica foi liderada por 6 famílias reais, o hexagrama. Sean é membro de uma dessas famílias e depois que ele se formou antecipadamente na academia, ele se tornou um professor, um membro da elite. Apesar de estar andando em um caminho oposto ao do prota, ele é um dos poucos que ele tem ao seu lado. Sean pergunta qual o problema e fala que estão irritando. Sean mostra uma folha para o prota, que pergunta o que é. Era um panfleto do reino, um plano de exploração do dragão de diamante. O prota pergunta por que está mostrando isso a ela e Sean responde que, apesar de ser uma espécie antiga que foi descoberta recentemente, aparentemente encontraram um ninho deles há pouco tempo. Sean diz que quer o prota no time de expedição. O prota fica surpreso e em seus pensamentos comenta que, apesar de estarem extintos, eles acharam um ninho de dragões, considerados a origem de toda a magia. Sean explica que se o prota encontrar algum artefato ou algo do tipo, a academia pode desistir de expulsá-lo. O prota fica animado e pensa que talvez o ninho de dragão tenha algo a ver com sua doença, mas não importa, já que se ele encontrar um artefato, o diretor ficaria com ele. De repente, o prota bate na mesa e, em seus pensamentos, fala que essa é uma chance que está sendo dada pelos céus e começa a coringar. Sean fica sem entender nada, e o prota diz que naquele local não tem ninho nenhum. O Sean verifica e fica aliviado que ninguém ouviu. Sean diz ao prota para ter cuidado com o que ele fala, pois vários professores estão presentes. Sean pensa que talvez devesse bater na cabeça dele novamente e pede para ele se comportar como o filho da família Melvinger. Sean fala que pelo menos vai ouvir o que ele quer dizer e faz uma magia louca lá. O prota menciona que uma fenda é formada pela colisão de 2 placas tectônicas e grandes quantidades de mana fluído das fendas, acumuladas por pelo menos 1000 anos. Portanto, o prota não fica surpreso que eles pensem que um ninho de dragão estaria ali. Ele pergunta a Sean quais são os 3 princípios da corrente de mana. Sean pergunta se ele está brincando com ele, e o prota responde que ele deve saber as coisas básicas, pois ele é um professor assistente. Sean responde, de cima a baixo, de largo a estreito, de quente a frio. O prota comenta que, com base nos princípios, eles deveriam ter certeza de que um ninho estaria ali. No entanto, como um magma muito quente flui pelas fendas, a mana não se reunirá lá, portanto, um dragão não pode viver ali. Sean fica surpreso e o prota menciona que o magma do vulcão Akran corre sobre o continente. Sean diz que eles registraram comprimentos de onda de dragões nas proximidades e não há como um ninho não estar lá. O prota diz que há um ninho em uma caverna chamada Caverna Caraguá e afirma que um ninho definitivamente está lá. A cena corta para Sean se perguntando como ele vai dizer isso aos superiores. Ele se pergunta se deve apenas se fazer de idiota e que ele pode ser expulso se irritar o diretor. Então ele se lembra de quando viu o prota tentando usar magia e se lamentando, e pensa que se for verdade o que Rick disse, o prota pode realmente se curar da doença. Sendo assim, como amigo dele, ele tem que ajudá-lo. Então ele entra na sala do diretor. O diretor pergunta a ele se ele está dizendo que o relatório de pesquisa dele está errado. Sean responde que não é isso, mas ele só esperava receber a opinião do diretor, já que existe uma possibilidade. O diretor fala o nome de Sean e diz que, embora não saiba como ele chegou a essa conclusão, se não conseguir convencê-lo, mesmo sendo filho da família Nemester, ele não deixará isso passar. Sean fica surpreso com a mana do diretor e diz que esse é o poder de um mago de 7º círculo. De repente, Rick abre a porta. Sean, suando frio, pergunta se ele ficou louco e por que ele está lá. O prota saúda elegantemente o diretor e se desculpa por entrar daquele jeito. O diretor pergunta se a ideia que Sean apresentou foi dele. O prota confirma e o diretor parabeniza-o por sua visão e discernimento. Ele diz que é difícil imaginar que um aluno pensou em algo assim e pergunta se isso não é apenas um palpite sem nenhuma evidência por trás.
O prota responde que essa é a verdade básica que até um bebê de 3 anos entenderia e pergunta se mesmo assim ele precisa de evidências. O diretor fica irritado e Sean, em seus pensamentos, se pergunta por que diabos ele está provocando o diretor, chamando o prota de demônio e dizendo que ele não veio ali para ajudar, mas sim para fazê-lo sair morto dali. O diretor começa a coringar e diz que está tão sem palavras que só consegue rir, falando que um mero aluno reprovado que não consegue nem condensar mana. O prota pergunta se ele está dizendo que seu palpite está errado. O diretor responde que algumas pessoas conseguem ter momentos de sorte, lixos que falam o que querem sem entender o seu lugar, assim como ele. Ele diz que, como professor, não pode simplesmente ignorar a opinião de um estudante e pergunta se o Rick não gostaria de apostar com ele. O prota pergunta que tipo de aposta é essa. O diretor diz que dará todos os recursos necessários para formar um time de exploração, mas se ele falhar, o diretor propõe que apostem a relíquia que o primeiro diretor deixou para ele. Em uma carruagem, Sean fala gritando se o Rick não está irritado. O prota fala que seus tímpanos vão estourar e pede para ele ficar quieto. O prota diz que está tudo bem, eles não vão atrasar se ele achar o ninho. Sean toma o livro dele e o prota fala que as coisas estavam ficando interessantes no livro. Sean, ainda gritando, pergunta se ele não achar. E se as previsões dele estiverem erradas, a herança da família dele será tirada e chama o prota de idiota. O Sean fala que o pingente é passado apenas aos líderes da família Melvinger. O prota fala que não é como se o diretor não quisesse pegar desde sempre. Sean está irritado. O prota agradece a ele por pelo menos estar ao seu lado até o fim. Sean fala que também já era para ele, se eles não acharem nenhum, e pergunta qual o plano agora. Rick pergunta se Sean achou que ele, Rick Melvinger, tinha aceitado a aposta só para não ser incomodado. Rick fala que se ele teve a audácia de tentar pegar a herança da família dele, ele ao menos teria que apostar a vida do diretor junto. Sean se lembra que o Rick tem 2 apelidos: a vergonha da família Melvinger e o pior da família Melvinger. Sean fala que ele está daquele jeito de novo, começou no começo do semestre como novato. Sean nem quer se lembrar disso de novo, 7 anos atrás. Mostra o prota com 15 anos, lá todo tristão. Mostra um figurante perguntando se ele tem certeza de que é um Melvinger e fala que o incrível Melvinger não consegue fazer isso. O figurante faz uma magia de fogo e fica zombando do prota. O prota pega uma esfera e bate na cabeça do figurante, que cai no chão. No julgamento, o prota fala que o filho de um visconde teve a audácia de insultar o líder de uma família duquesa. Então ele foi punido de acordo com a lei do império e pergunta se tem algum problema com isso. Os caras debatem entre eles. O prota foi suspenso pelas regras da academia, que diziam que todos os estudantes são iguais, mas depois daquele dia, ninguém teve coragem de tocá-lo novamente. Voltando à carruagem, Sean pergunta se o prota está maluco. Rick fala que já disse para ele parar de gritar. Sean pergunta sobre o livro que ele estava lendo, dizendo que é um livro proibido, e pergunta o que diabos ele está lendo. O prota, com uma expressão serena e sorridente, responde que sim, é um livro proibido e se ele for descoberto, provavelmente ele irá morrer queimado. Sean fala que ele é totalmente maluco. Sean pergunta o que ele está planejando fazer aprendendo as artes de reforço do corpo do rei das bestas. O prota fala que estava pensando em usar isso para tratar sua doença. Ele menciona que quando o rei das bestas invadiu o império com seu exército, eles tiveram muita dificuldade por causa das suas artes de fortalecimento do corpo, que permitiam melhorar suas habilidades físicas. No entanto, essas artes foram perdidas quando o império expulsou os homens besta e construiu a muralha. Sean comenta que os acadêmicos já falharam em recuperá-las, e Rick diz que conseguiu, mas não sabe como aplicá-las em seu corpo. Sean fica surpreso e diz que está cansado de se surpreender, fazendo uma expressão engraçada. A carruagem para, e o prota fica surpreso ao ver quem estava ali. Era o cara que ele macetou 7 anos atrás, juntamente com outras pessoas. O prota pergunta por que ele está ali, e ele responde que é porque ele ama seus colegas de classe. Sean fica irritado, e o 4 Olhos diz que o diretor os enviou para ajudar, embora sejam todos falsos. O prota agradece, mesmo tendo dito que não precisava de ajuda. Sean sussurra para o prota se ele percebeu quantos deles estão escondendo mana, e o prota responde que isso agora parece mais com o diretor. Rick diz para Sean não se preocupar, pois ele também tem algumas coisas preparadas. Aparentemente, o prota conseguiu algo tão incrível que surpreendeu Sean, que pergunta como ele conseguiu aquilo. A cena muda para o diretor, que fica furioso ao saber que o prota conseguiu o sopro de Gene e a armadura do Lorde do Céu Azul. Pelo nome, devem ser itens poderosos. O figurante diz que o diretor pediu para ajudarem o máximo que pudessem. Mostra-se os itens que o prota conseguiu. O sopro de Gehenna é um orbe que contém fogo sulfúrico, capaz de queimar o alvo até reduzi-lo a cinzas, enquanto a armadura possui uma grande resistência a ataques físicos e elementais. O diretor, furioso, questiona se faz sentido dar a um estudante equipamentos mágicos que podem destruir uma cidade inteira. Ele diz que vai enlouquecer e manda o figurante sair. O diretor diz que se os outros candidatos descobrirem isso, eles vão reclamar bastante.
O diretor para e pensa, e se o prota conseguir encontrar o ninho do dragão? Ele conclui que não pode enganar seu próprio sangue e afirma que substituirá o grupo de pesquisa chamado de acadêmicos que cometem erros tão básicos que até o estudante sabe. Ele coloca a língua para fora e diz que, graças àqueles idiotas, ele conseguirá obter a posse do pingente mágico. Com ele em mãos, tem certeza de que se tornará o próximo primeiro-ministro. Ele acrescenta que, mesmo que o prota vença a aposta, só contará com a vitória se ele voltar vivo. Geral fica vendo o Sean fazendo uma magia chamada busca de mana. Aí eles percebem que o Elric realmente estava certo sobre a localização do ninho. O Elric fala que eles têm que se mover antes que o pilar de luz acabe. Sean pega o prota e dá um salto alto pra caramba em direção ao pilar. Os figurantes ficam todos de queixo caído, perguntando como eles vão chegar lá. Os figurantes tiveram que ir andando, chegando lá todos ofegantes, pedindo para esperar por eles, pois estão exaustos. Os figurantes se perguntam se não tem nada ali. Um pergunta se o ninho estaria em uma planície assim. Outro culpa o prota, dizendo que ele sempre atrai resultados ruins. Nos pensamentos, o Quatro Olhos se pergunta se agora eles podem abrir a cabeça do prota, pois ele quer se vingar pelo passado. Mas o prota dá um grito e pergunta se o Sean pode abrir um buraco bem grande no local, e o Sean responde que pode deixar. Sean se prepara e lança uma magia forte no local indicado pelo Elric. Assim, aparece a entrada da caverna e alguns figurantes ficam surpresos. De repente, sai uma quantidade monstruosa de mana do buraco. O prota fala para eles não se abalarem e diz que era só a mana que estava presa ali. Agora está sendo liberada pelo buraco que eles abriram. O prota fala para eles entrarem e vai na frente. Um figurante comenta que está muito frio ali, nem com magia consegue se aquecer. O prota percebe algo estranho, tipo um calafrio. Sean fala que é por causa do frio. Aí aparece um capeta, dizendo, você chegou, finalmente. Depois de andarem, eles encontram a porta. Os caras estavam se reunindo para tentar quebrar a porta com magia, mas o prota fala para eles pararem. O prota pergunta se eles não estão vendo o selo de dragão nela e diz que não tem como saber o que vai acontecer se fizerem algo com ela. O Quatro Olhos fica meio bravo, mas entende. Enquanto o prota explica que eles têm que ficar longe da porta, o Quatro Olhos vai em direção à porta. O prota fala para eles não tomarem nenhuma decisão sozinhos, porque não sabem o que pode acontecer. Enquanto isso, o Quatro Olhos, filho da puta, vai lá e toca na porta, e sai um golpe quase no rabo dele. As escrituras na porta começam a brilhar, e o prota avisa que é uma armadilha. Um figurante, a la Ronaldinho, mata uma bola de fogo no peito e vai de vala. Aí começam a sair fogo de todos os lugares, e eles erguem barreiras, se perguntando o que está acontecendo. Sean pergunta para o Elric o que eles devem fazer agora, e diz para ele fazer alguma coisa. Elric fala que vai tentar decifrar o texto. O prota tenta se concentrar e começa a pensar na situação como se fosse uma questão de prova. Em seus pensamentos, ele fala que tem certeza de que pode encontrar uma resposta se acreditar nele mesmo, como sempre fez. Geral está sendo queimado e o prota permanece concentrado. Ele torce para que nada dê errado e pede por favor. Esses foram os primeiros 5 capítulos da obra. Deixe o like e comente para a parte 2. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a atingir 1K. Valeu!